Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Sal da terra e luz do mundo. Disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas da luminária, e assim ela brilha para todos que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Quando Jesus deu aos seus discípulos preceitos sublimes e muito maiores que os da antiga lei, acalmou-os com elogios, no propósito de que não dissessem: como podemos cumpri-los? Assim lhes falando: vós sois o sal da terra. Demonstra assim que lhes acresce isso por necessidade, como se lhes dissesse: não vos é confiada esta doutrina somente por vossa salvação, nem pela de alguma nação, mas pelo mundo inteiro. Por isso, não é oportuno a vós adular nem afagar, mas ao contrário, como sal, mordicar. E se, ao morder e abalar os homens, ouvirdes coisas más, alegrai-vos. Esse é o efeito do sal, morder o que é por natureza frouxo e com flagelo. Por isso, a maldição de outros não vos trará nada de incômodo, mas será, ao contrário, testemunho de vossa firmeza de caráter. Santo Hilário de Poitiers. Devemos ver aqui quão apropriado é o que se disse, quando se compara o ofício dos apóstolos com a natureza do sal. Este se aplica a todos os usos dos homens, já que, quando é espalhado sobre os corpos, dá-lhes a incorrupção e os torna aptos para receber um bom sabor através dos sentidos. Os apóstolos são os pregadores das coisas celestiais e são como os salgadores da eternidade. Com toda a razão, pois, se lhes chama sal da terra, porque, em virtude de sua doutrina, preservam os corpos, como salgadores, salvando-os para a eternidade. Remígio de Auxerre. O sal também muda de natureza por meio da água, do ardor do sol e do sopro do vento. Assim, os varões apostólicos, pela água do batismo, pelo ardor do amor e pelo sopro do Espírito Santo, transformam-se em regeneração espiritual. A sabedoria celestial pregada pelos apóstolos seca a umidade das obras carnais, acaba com o mau odor e a podridão da má conserva e com o verme do pensamento libidinoso, ao qual se refere o profeta quando diz: o seu verme não morrerá. Os apóstolos são o sal da terra, isto é, dos homens terrenos que, amando a terra, são chamados de terra. São Jerônimo. Os apóstolos se chamam também de sal da terra porque, através deles, se conserva o gênero humano. Pseudo Crisóstomo. Quando um sábio é adornado com todas as virtudes mencionadas, então é considerado sal perfeito, e todo o povo se conserva por meio dele, vendo-o e ouvindo-o. Remígio de Auxerre.
Saiba-se que não se oferecia a Deus nenhum sacrifício do Antigo Testamento se primeiro não fosse temperado com sal, porque ninguém pode oferecer um sacrifício que seja agradável a Deus se não o oferece com o sabor da sabedoria celestial. Santo Hilário de Poitiers. Mas, como o homem está sujeito à conversão, adverte os apóstolos, chamados de sal da terra, que persistam na virtude do poder que lhes foi dado, acrescentando: ora, se o sal se torna insosso, com o que salgaremos? São Jerônimo. Isto é, se o doutor se equivoca, por qual outro doutor será corrigido? Santo Agostinho. E se vós, por meio dos quais os povos devem ser conservados, perdesses o reino dos céus por medo das perseguições temporais, que fariam os homens que deveriam ser por vós libertados do erro? Também diz, se o sal perder a sua força, manifestando que devem ser considerados estúpidos aqueles que, seguindo a abundância ou temendo a escassez dos bens temporais, perdem os eternos, que não podem ser dados nem arrebatados pelos homens. Santo Hilário de Poitiers. Se os mestres se estupidificam, nada salgam, e tendo perdido o sentido do saber de recebido, não podem vivificar o corrompido, tornam-se inúteis. Por isso se diz: para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. São Jerônimo. O exemplo é tirado da agricultura. O sal é necessário para o tempero das comidas e para secar as carnes, mas não tem outro uso. Acertadamente, lemos nas Escrituras que algumas cidades semeadas de sal pela ira dos vencedores ficaram inutilizadas, nelas não podendo brotar germe. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Quando faltam aqueles que são cabeças dos demais, de nada mais servem, senão para serem removidos do ofício de ensinar. Santo Hilário de Poitiers. Ou também separados dos ofícios da Igreja, que sejam pisoteados por todos que passarem. Santo Agostinho. Não é pisado pelos homens aquele que sofre perseguições, e sim aquele que se torna estúpido temendo a perseguição. Só pode ser pisado aquele que está embaixo, e não se pode dizer que está embaixo aquele que, mesmo quando sofre muitas coisas em seu corpo enquanto dura esta vida, tem seu coração fixo no céu. Pseudo Crisóstomo. Assim como os mestres, por sua boa pregação, são o sal com o qual o povo se conserva, do mesmo modo, por meio da palavra da sua doutrina, são luz, com a qual iluminam os ignorantes. Primeiro se deve viver bem e, em seguida, ensinar bem. Portanto, depois de chamar os apóstolos de sal, chama-os também de luz, dizendo: vós sois a luz do mundo. O sal, em seu estado próprio, conserva as coisas para que não apodreçam, enquanto a luz conduz ao aperfeiçoamento, dando brilho. Motivo pelo qual os apóstolos foram chamados primeiro de sal, em razão dos judeus e do povo cristão, os quais têm o conhecimento de Deus, para que os guardem na ciência de Deus, e depois chamados de luz, em razão dos gentios, que eles conduzem à luz da ciência. Santo Agostinho. Convém, pois, compreender aqui por mundo não o céu e a terra, mas os homens que estão no mundo, ou os que amam o mundo, para cujo esclarecimento os apóstolos foram enviados. Santo Hilário de Poitiers. É próprio da natureza da luz iluminar qualquer parte a qual seja levada e que, introduzida nas casas, mate as trevas, dominando apenas a luz. Portanto, o mundo, sem o conhecimento de Deus, estava obscurecido pelas trevas da ignorância, mas, por meio dos apóstolos, lhe foi comunicada a luz da ciência, e assim brilha o conhecimento de Deus, e por qualquer parte em que caminhem de seus pequenos corpos é ministrada a luz. Remígio de Auxerre. Assim como o sol dirige os seus raios, assim o Senhor, que é o sol da justiça, dirigiu os seus apóstolos para desterrar as trevas do gênero humano. São João Crisóstomo.
observa quão grandes são as coisas que lhes promete àqueles homens que, desconhecidos em seu próprio país, adquiriram tamanha fama que, em pouco tempo, esta chegou aos confins da terra. Nem as perseguições que lhes havia predito puderam ocultá-los, antes os fizeram mais famosos. São Jerônimo. Para que os apóstolos não se escondam por medo e sim se apresentem em toda a liberdade, ensina-lhes a confiança nos resultados de sua pregação, dizendo-lhes em seguida: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. São João Crisóstomo. Com estas palavras, lhes ensina também a cuidar com solicitude da sua própria vida, já que esta haveria de ser vista constantemente por todos, assim como a cidade que está colocada sobre um monte ou como a luz que está luzindo sobre um candelabro. Pseudo Crisóstomo. Esta cidade é a Igreja dos Santos, da qual se diz: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Seus cidadãos são todos os fiéis, dos quais o apóstolo diz aos Efésios: sois concidadãos dos santos. Esta cidade, pois, está colocada sobre o monte do qual diz Daniel: a pedra arrancada sem as mãos fez-se um grande monte. Santo Agostinho. Ou está colocada esta cidade sobre um monte, isto é, sobre a grande justiça que esse monte representa e sobre o qual ensina o Senhor. Pseudo Crisóstomo. Não pode, pois, esconder-se uma cidade colocada sobre um monte. Mesmo que se a quisesse esconder, o monte que a tem sobre si a faria visível a todos. Assim, os apóstolos e os sacerdotes que foram estabelecidos em Cristo não podem esconder-se, mesmo que quisessem, porque Cristo os manifesta. Santo Hilário de Poitiers. Ou chama a cidade a carne que tomou, porque nela, pela natureza mesma do corpo que tomou, se dá a congregação do gênero humano, e nós, pela participação na sua carne, somos habitantes dessa cidade. Não pode, então, essa cidade se esconder, porque, colocada à altura da elevação de Deus, oferece-se à contemplação de todos por meio da admiração de suas obras. Pseudo Crisóstomo. Cristo demonstra com outra comparação porque manifesta seus santos e não permite que se escondam quando diz: nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. São João Crisóstomo. Ou, ao dizer: não pode esconder-se uma cidade, quis demonstrar sua virtude. Ao acrescentar: nem se acende uma lâmpada, estimula-nos a livre pregação, como se dissesse: eu, em verdade, acendi a luz, e a vós cabe mantê-la acesa, não só por vós e pelos outros que serão iluminados, mas também pela glória de Deus. Pseudo Crisóstomo. A lâmpada é a palavra divina, da qual se diz no Salmo: lâmpada para os meus passos é a tua palavra. Os que acendem a lâmpada são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santo Agostinho. Que nos parece significar o que foi dito, e se coloca debaixo do alqueire, que a ocultação da lâmpada deve ser entendida como se dissesse: ninguém acende a lâmpada para ocultá-la? Ou significa algo mais o alqueire, como se pôr a lâmpada debaixo dele fosse preferir as comodidades do corpo à pregação da verdade? Coloca, pois, a lâmpada debaixo do alqueire todo aquele que obscurece e tapa a luz da boa doutrina com as comodidades temporais. O alqueire é uma figura muito boa para os bens temporais, seja porque é uma medida, e cada um receberá a retribuição segundo o bem que fez enquanto no corpo, seja porque os bens temporais que se fazem com o corpo têm certa medida de dias, significada pelo alqueire, pois começam e passam. Mas as coisas eternas e espirituais não têm essa limitação. Põe a lâmpada sobre o candelabro aquele que sujeita o corpo ao ministério da palavra, para que a pregação da verdade venha primeiro e as necessidades do corpo, depois, pela própria servidão do corpo, a doutrina brilha de modo mais sublime,
enquanto, pela voz e demais movimentos corporais, é, nas boas obras, comunicada aos que aprendem. Pseudo-Crisóstomo. O alqueire pode significar também os homens mundanos, porque, assim como aquele é vazio por cima e cheio por baixo, também os amantes do mundo são insensatos para as coisas espirituais e sábios para as terrenas. Portanto, são como um alqueire que tem escondido a palavra divina, quando por alguma causa terrena não se atrevem a fazer pública a palavra de Deus, nem a pregar a verdade da fé. O candeeiro é a igreja, que carrega a palavra da vida, e todo homem eclesiástico. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor comparou a sinagoga com o alqueire que, recebendo em seu interior os frutos, os continha em certa medida de sua limitada observância. Santo Ambrósio. Portanto, ninguém limite a sua fé pela medida da lei, e sim se cinja ao que ensina a Igreja, na qual brilha a graça septiforme do Espírito Santo. São Beda. Ou é o próprio Cristo que acende a lâmpada ao preencher com a chama da sua divindade o vaso da nossa natureza humana. Não quis escondê-la dos crentes nem colocá-la debaixo do alqueire, isto é, sujeitá-la à medida da lei nem limitá-la aos limites de uma só nação. Chama de candeeiro a Igreja, sobre a qual colocou a lucerna, porque fixou em nossas frontes a fé em sua encarnação. Santo Hilário de Poitiers. Ou então, a lâmpada de Cristo se coloca sobre o candeeiro, isto é, suspensa na cruz pela paixão, que oferecerá a luz eterna àqueles que habitam a Igreja. E assim diz, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Santo Agostinho. Se alguém entende por essa casa a Igreja, não há nisso absurdo. Pode ser que seja o mundo, por conta do que se diz mais acima. Vós sois a luz do mundo. Santo Hilário de Poitiers. Com essa luz, ensina os apóstolos a resplandecer para que, da admiração de suas obras, resulte grande elogio ao Senhor. Do que se segue, brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Pseudo-Crisóstomo. Isto é, quando ensinardes, iluminai de tal modo que não só ouçam vossas palavras, mas também vejam vossas boas obras, com o objetivo de que aqueles a quem iluminardes com a palavra, como se fosse luz, sejam também conservados com o vosso exemplo, como se fosse sal. Dão glória a Deus os mestres que ensinam e obram bem, porque a disciplina do Senhor é demonstrada pelos costumes de sua família. Por isso diz, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Santo Agostinho. Se tivesse apenas dito, para que vejam as vossas boas obras, pareceria que constituiu como finalidade os louvores dos homens, coisa que buscam os hipócritas. Mas acrescenta, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, para que, da mesma maneira que o homem com as boas obras agrada aos homens, não consistindo nisso, no entanto, o seu objetivo, e sim em louvar a Deus, agrade os homens de modo que nele seja Deus glorificado. Santo Hilário de Poitiers. Não que convenha buscarmos a glória afastados dos homens, mas que, dissimulando nossa obra junto àqueles a quem vivemos, ela brilhe em honra de Deus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.